Oi, pessoal, boa noite. 7:01. Obrigada por todo mundo que já está entrando aqui no nosso podcast Mulher Pode Mais, porque mulher pode tudo. Juntas podemos Tudo! E hoje, juntas aqui estamos com a Adriana Zadronsny. A gente vai mostrar ali na câmera essa mulher maravilhosa, linda, cheia de história de vida para contar, porque ela é nutricionista, mestre em fisiologia, professora, palestrante e sobrevivente, além de mãe e esposa. Agora, sobrevivente por quê, Paula? Porque ela venceu um câncer de mama em estágio avançado, gravíssimo, e a gente quer saber como ela chegou até aqui para contar essa história. Como foi essa história de superação? Ela tem muita coisa para contar. E como é nutricionista, claro, ela descobriu nesse meio todo, nesse processo, tá fazendo 15 anos agora que ela descobriu esse diagnóstico. Ela foi estudar para saber o que pode ser consumido, o que faz mal, que tipo de alimento é permitido, o que não pode estar na sua geladeira, no seu armário, na sua despensa, enfim. Ela vai trazer essas dicas para a gente de alimentação de duas formas, para as pacientes oncológicas e também para quem quer evitar o câncer. Então, se você não quer ter a doença, o que você tem que saber aqui com a Adriana que ela vai contar? E aí ela resolveu também contar tudo isso num livro que ela lançou como se fosse um diário, chamado Sobreviver. Assim aprendi com o câncer de mama. E aí a gente tem, claro, muitas perguntas para fazer. E a gente começa, então, esse nosso bate-papo. Primeiro agradecendo a sua presença. Obrigada por ter aceito esse convite. Sou eu a agradecer, obrigada. E a gente quer saber o seguinte: o que você aprendeu com isso? Porque deve ser uma lista enorme, mas vamos tentar Não, né? Quando alguém pergunta o que você aprendeu, eu sempre pergunto, você tem umas 2 horas? Vamos conversar. Olha, eu acredito, assim, que entre muitos outros aprendizados, eu aprendi que a gente dá conta, sabe? Eu aprendi que existem situações que são críticas, mas se a gente tiver alguma organização interna, se a gente tiver alguma referência de coragem, se a gente tiver, como é que eu posso colocar uma palavra bem universal? Se a gente tiver uma responsabilidade conosco mesmo, eu acredito que a gente dá conta. Então, acho que talvez esse seja o grande aprendizado. Assim, depois que eu dei conta daquilo, eu tenho uma sensação que eu dou conta de muita coisa. Não sei se de tudo, tá? Porque, assim, nós não somos fortalezas o tempo todo, né? Nós temos altos e baixos, e ao longo desses 15 anos eu tive alguns altos e baixos. Mas eu sinto que é como se você já tivesse um repertório maior para lidar com aquilo que não é bacana, né? Então, eu diria que esse talvez tenha sido o grande aprendizado. E o segundo grande aprendizado, eu vou colocar 2, é que é o amor que vai fazer a diferença, né? Eu sempre digo que eu tenho certeza que tudo deu certo como deu, também em função de um amor tão imenso que eu vivi, né, que eu vivo em relação aos meus filhos, mas em relação ao medo de não estar presente na vida deles, era um sentimento que me dava tanta coragem, que me dava tanta motivação, que foi o meu norte, literalmente. Então eu aprendi também que quando a gente tem por quem lutar, quando o teu objetivo de luta é claro, vambora. É o enfrentamento. É o enfrentamento, né? É o enfrentamento. É essa força, essa coragem. Eu não posso nem mensurar o que é passar por isso, mas eu sei que a coragem, o enfrentamento é o que te guia ali naquele momento. Principalmente quando a gente tem filhos, né? Sim. Os filhos, eles viram uma chavezinha na vida, né? Exato. E a gente nunca mais consegue ser sozinha no sentido de ser autocentrado, de ser autorreferente, né? É sempre a primeira ideia são eles. Eu tinha até essa coisa, eu brincava comigo mesma nos momentos mais difíceis, eu imaginava que eu tinha pedido, que o câncer era de um dos dois, e eu tinha pedido muito a Deus para trocar de lugar, né? E Deus tinha dito assim, tá bom, Adriana, você tá sendo uma boa mãe, então é você que vai ficar doente, não eles. E isso era uma coisa que me tranquilizava. Sou eu, não são eles. Sou eu, não são eles. Então, todos os procedimentos que eram muito dolorosos, muito invasivos, muito difíceis, a primeira coisa que me vinha na cabeça era: sou eu, não são eles. E é impressionante como esse joguinho, assim, porque era um joguinho comigo mesma. Como isso fazia diferença?
Só para o pessoal que está aí acompanhando a gente. Aliás, galerinha que está aqui acompanhando o nosso Mulher Pode Mais, esse episódio riquíssimo de informação e de conteúdo, vocês podem participar também, tá? Com comentários, com perguntas que a gente joga aqui na tela. O Theo coloca aqui pra gente, né, Theo? E a gente vai lendo aqui e participando e a Adriana vai respondendo vocês. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do que foi isso, ela está falando dos filhos e do amor. Ela recebeu o diagnóstico do câncer de mama em estágio avançado quando ela estava amamentando. Estava com um bebê, eram 2 filhos, né? 2 filhos. O caçulinha, bebezinho de cola, amamentando, quando ela recebeu essa bomba, essa notícia que devasta qualquer um, abre um buraco, só que ela preferiu não se entregar. Claro, é doloroso, né? É impactante, é um choque receber essa notícia, a gente não vai romantizar, né? E passar Exatamente. pano aqui Jamais. para isso, claro, cada uma também tem uma reação diferente, mas você escolheu lutar, você acabou de dizer que foi pelo amor, viver e seguir adiante. E para isso você contou com quem? Com uma rede de apoio, com a família, com os amigos, com quem? Sim, eu tive uma família muito presente, muito presente. Apesar da minha família ser muito pequena, porque nós viemos de Santa Catarina quando eu ainda era bebê, então a família de origem, tios, avós, né, estavam todos lá. Então aqui éramos basicamente meu pai, minha mãe, minha irmã, né, e meus sobrinhos, né, meus filhos. Mesmo sendo muito pequena essa família, nós nos organizamos, eu falo que nós fizemos uma força-tarefa tão eficiente que nem um pedacinho da vida ficou descoberto. Muitas vezes, inclusive, eu pedia que priorizassem os meninos, né? Porque aquela coisa tem que levar para um lugar, tem que levar em tal aula, tem que, né? E eu dava conta de mim, porque se eu tinha alguém na retaguarda para pelo menos cuidar, né, da vida em torno, eu conseguia olhar bastante para mim. Então, assim, é até surpreendente, mas muitas vezes eu fui dirigindo para quimioterapia, voltei dirigindo, mas super em paz, porque eu sabia que tinha alguém dando conta do restante da vida. E você acha que isso, ter essa rede de apoio, de alguma forma, te ajudou no tratamento? Totalmente, totalmente. Em vários aspectos práticos, assim, no sentido, por exemplo, minha irmã cozinhava muito para mim, né? Então, essa coisa do enjoo, da náusea, ela complica um pouquinho você ir para a cozinha fazer uma comida caseira e adequada. Então, ela cozinhava muitas vezes para mim. Eu lembro que ela colocava meu filho bebê dentro da pia e ele ficava ali brincando e ela cozinhando, né? Meus pais mesmo, assim, eles, né? Meu pai agora é falecido, né? Ele faleceu de câncer, inclusive. Mas eles moram numa chácara. Minha mãe mora na chácara até hoje. Então, assim, eles me traziam vegetais frescos. Sabe, assim, aquela coisa amorosa, afetiva, físico, mas também, né? Muito emocional. Muito emocional. E com certeza isso te deu força também para você lutar. Como você falou no início, né? O amor salva. E eu me senti muito amada. Isso também faz diferença, né? Eu me senti muito amada. Eu vejo, assim, que tem muitas pessoas que sofrem com o processo até de rejeição, até no sentido de não serem compreendidas, né? Mas eu tive esse ponto a meu favor. Eu me senti muito amada pela minha rede. Então, de Adriana, apoio. nem todas as mulheres passam por isso dessa forma. Tem algumas mulheres que se sentem solitárias, sozinhas, de repente não tem a rede de apoio, ou são solteiras, às vezes não tem marido, não tem filhos. Como que você, não vou dizer ensina, mas como é que você tenta ajudar essas mulheres no momento que você diz assim, você não está sozinha? Então, isso é muito delicado, né? Muito complicado da gente conversar, até porque existem pessoas que realmente não têm com quem contar, né? E nessas situações a gente busca as redes de apoio oficiais, né? Então, por exemplo, aqui no Erasto Gärtner, em Curitiba, nós temos a Rede Feminina de Combate ao Câncer, da qual eu também sou voluntária, né? Eu faço parte do time educacional, ou seja, eu também palestro para a Rede Feminina, mas o que eles fazem ali em termos de acolhimento, em termos de, sabe, de atenção, de tentar resolver a demanda daquele momento, né? A Ângela sempre coloca, né? Eu converso muito com a Ângela, de quantos projetos nasceram porque uma pessoa apresentou aquela demanda e aquilo representou a demanda de outras mulheres também. Isso é muito bacana. Então, a ideia, assim, de você, mesmo que você não tenha alguém próximo da sua convivência, mas que você possa buscar até mesmo esse auxílio
né, formal, eu acho muito bem-vindo. E a gente vê histórias, até uma amiga minha, a Fabiana, ela também se sentiu muito sozinha, né, no início do tratamento do câncer, e ela tinha orientação de caminhar. E ela colocou, né, num clube de mulheres essa situação. Gente, eu não tenho companhia, mas eu preciso caminhar no parque. De repente eram 10 mulheres caminhando, depois eram 20 mulheres caminhando. Depois disso a Fabiana se curou, se tornou corredora. Gente, assim, uma potência Descobriu de uma mulher. paixão ali, né? Ela se transformou numa potência de mulher, assim, que não dava para imaginar. Bacana. Então também é a ideia, né, E se não tivesse tido câncer, ela não ia fazer Não, isso. é você se redescobrir, é você, né, se deparar com uma força que você nem imaginava que morava dentro de você. É bem clichê, né? Mas é fazer do seu limão uma limonada. Exatamente. E uma caipirinha. Não é caipirinha. Gente, mas assim, tem gente que faz mousse, tem gente que faz torta, tem gente que faz bem bonito. E, assim, você tocou num ponto muito sensível. Assim, às vezes a pessoa realmente não tem ninguém. Você tinha uma rede de apoio, uma família muito amorosa. Mas vamos falar, assim, da tua intimidade em casa. Você era casada naquele momento. E como foi a reação do teu marido? Como que foi esse processo? Então, como é que eu posso colocar, assim, sem expor demais essa situação, né? Eu sempre digo que é uma história que não é só minha, né? Mas o que eu percebo, assim, o que eu percebi é que, do mesmo jeito que foi um baque para mim, foi para ele, né? Mas nós desconversamos nesse processo. A maneira que eu escolhi levar isso adiante não foi a maneira que ele escolheu levar adiante. Havia um descompasso na relação. Eu sempre dou um exemplo que é assim, quando uma situação muito crítica acontece, o casal é como se ele só tivesse um respirador e ele tem que mergulhar. Então, o que acontece? Eles vão revezando, né? Às vezes, você quer o respirador só para você. Entendeu? Você não quer dividir o respirador, ou seja, é difícil para algumas pessoas entender que a vida mudou, que a vida que existia não existe mais. Porque é assim. E Paula, é muito rápido, sabe? É um minutinho e aquilo que você vivia deixou de existir. Sim. Né? Então, assim, ambos têm que saber disso, a família tem que saber disso. Muda para todo mundo. E não é todo mundo que olha na mesma direção, digamos assim. Porque a gente comenta muito sobre isso, porque a gente sabe que existe uma estatística muito alta de mulheres que são abandonadas durante o tratamento do câncer, né? Tivemos aí, recentemente, a Preta Gil, que foi um exemplo disso, né? Uma pessoa famosa. Então, isso, ela bateu muito nessa tecla. Então, é uma coisa que a gente olha e pensa, né? O quanto isso pode ser difícil para uma pessoa que está passando por esse momento. O que eu digo sempre, e aqui não falo da minha história, tá? Isso eu falo em linhas gerais, assim. É que eu vejo que o outro, ele também tem oportunidade de aprender quando isso acontece. E eu acho muito triste que você abra mão da sua oportunidade de aprender, sabe? Eu vejo, assim, que a vida, ela te dá opções, assim, de você ser generoso e você pode aproveitar, de você mostrar um lado muito bom seu, humano, que você mesmo talvez não conhecesse, você não aproveita, né? A vida te dá a oportunidade de você se tornar uma pessoa melhor, de você aprender com aquilo, e algumas pessoas deixam passar, né? E isso eu falo em linhas gerais. E eu acho triste quando isso acontece, acho muito triste. E isso pode ser com tantos assuntos, com tantas situações, Com né? tantas Não só com situações. doença. Eu com todas, né? Aquilo que eu falo, a gente tem que dividir o respirador em muitas situações. Em lutos, em mudanças, em perdas financeiras, em situações emocionais. Você precisa do outro, né? Você não precisa estar doente para estar com o outro. E o que a gente vê, isso é das relações, né? Eu vejo que as relações que não são fundamentadas ou que não amadureceram o suficiente ou que são pessoas muito diferentes na sua base, chega num momento desse a gente não consegue. E como é que você lidou com a situação também, que às vezes é muito difícil para as mulheres que são pacientes oncológicas, quando elas passam por aquela fase de perder o cabelo e perder a mama. Como que você superou essa fase? Foram 2 fases que não me causaram sofrimento. Eu preciso dizer isso, assim, eu não quero ser mais do que alguém ou parecer diferente de alguém, mas era tudo tão grave. Eu digo grave no sentido assim,
eu tinha um casamento que não estava legal, eu tinha um filho adolescente que eu estava poupando do máximo que eu podia daquele assunto, né? Porque a adolescência por si só já é pesada, não precisa, né? Então eu também poupava, eu tinha um bebê que eu quis muito, né? Eu passei por 2 abortos antes de chegar esse bebê. Então, assim, eu queria criar essas crianças, era tão maior do que o cabelo e o peito, sabe? E a mama, que não foram situações que realmente me causaram um grande drama. Você não deu tanta importância pra isso, porque tinha outras coisas mais importantes. Foi até uma coisa engraçada, na questão do cabelo, eu morria de medo, assim, de como eu iria reagir, não de perder o cabelo, de como seria, né? Porque eu tava levando de boa e eu pensava assim, até a hora que acontecer, né? E quando finalmente, assim, eu tirei o cabelo, aquilo foi um grande alívio, assim, foi uma sensação assim, tá, a doença tem sua cara agora, né, porque o câncer ele não tem cara, mas quando você tá sem cabelo, de repente, né, tá aqui, ó, é isso aqui, é com isso que eu tô lutando, é assim que nós vamos resolver a situação. E a mama mesmo, gente, sério, o meu médico estava até bravo comigo. Ele falava assim, Adriana, você só tem 40 anos, né? Você tem que se preocupar com isso. Eu falava, porque ele queria uma prótese X para colocar. E eu falei, não, doutor, pode ser a do plano. Ele falou, Adriana, vamos fazer uma coisa bem feita. E eu falava, doutor, tá tudo certo. Né? Então, assim, não era uma preocupação real. Felizmente, porque já era tanto sofrimento que se isso ainda fosse um adicional... Não era Fez uma muito bem. prioridade. Não né? era uma Fez muito prioridade, bem. não era uma E às prioridade. vezes a gente vê que até a vaidade, né? É, A saúde era mais importante, a família, os filhos eram mais importantes. Então, E são, né? cabelo cresce. Cabelo A cresce. mama a gente põe um silicone. Pronto. Exatamente, cabelo cresce, a mama a gente conserta, também se não consertar tá ok. Não era isso, não era essa a tônica. A tônica era ficar bem. Né? Então eu não tinha medo de perder a mama, mas eu tinha medo de ter uma metástase, né? Eu não tinha medo de perder o cabelo, mas eu tinha receio de não ter força para viver o meu dia a dia, porque um filho de 1 ano demanda uma força significativa. E cada dia é uma conquista, né? É uma luta e uma conquista, uma vitória, né? Não, e tem que ser um dia depois do outro. A gente não tem hoje, e isso eu falo não só da vivência de um câncer. Falando aqui para nós agora, a gente não tem hoje as armas da semana que vem. A vida vai nos trazendo a informação, vai trazendo, né, o conhecimento, aquilo que falávamos antes de começarmos. Assim, há uma semana, né, nós não nos conhecíamos, né? E daí nós nos conhecemos e algo tão bonito nasceu disso. Né? Então, veja, você vai conhecendo a pessoa certa, você vai entendendo de que maneira diferente você pode fazer isso. Eu sempre digo, em uma semana são 7 noites de sono, gente. 7 noites de sono te trazem muito aprendizado. Verdade. E não tem mais essa previsibilidade, né? Você vai vivendo aquilo que a vida vai te apresentando. Ainda mais numa situação assim, que é tão delicada. E eu achei lindo a forma como você encarou essa questão da perda do cabelo. Isso não foi prioridade pra você, que tinham coisas que eram muito mais importantes e realmente são. Nem todas as mulheres, infelizmente, conseguem, né, lidar dessa forma, mas eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar nas pessoas certas e vai trazer um alívio. De inspiração, porque a minha mãe sempre fala o seguinte: só não existe solução pra morte. Sim. Pro resto tudo tem solução. E ela está coberta de razão. O cabelo cresce, a mama dá pra ser reconstruída. E eu queria saber um pouco, assim, da questão de recursos. Você teve apoio nesse sentido? Foi difícil? Gastou muito dinheiro com o tratamento? Ou você tinha plano de saúde? Eu tinha um plano que não me deu nenhum pingo de preocupação. Tá? Inclusive a tal da prótese que o médico queria foi liberada no último dia. Eu ainda brincava assim, falei, doutor, eu não vou me estressar com isso na véspera da minha cirurgia. E ele falava assim, não se estresse, só telefone lá todos os dias, ligue lá todos os dias, porque eu acho que nós vamos conseguir. E realmente eu consegui. Então, assim, nesse sentido, é claro que eu fui privilegiada. Eu sei que não é todo mundo que lida com isso dessa maneira. Mas, por outro lado, né, falando especificamente em Curitiba, hoje nós temos, né, um Cancer Center que dá conta maravilhosamente bem desses tratamentos, que é o Erasto, né? Então, eu vejo também que existem tantos outros recursos hoje, a medicina vai evoluindo, o sofrimento muitas vezes é menor do que enfrentamos há décadas atrás. Então, assim, sempre cada história vai ser a sua história, É né? única, É né? única.
E falando em história, você resolveu passar essas suas histórias adiante, justamente para compartilhar. E o que a gente mais ama na comunicação, no jornalismo, é compartilhar informação, conteúdo e histórias. A gente conta histórias, né? E você decidiu fazer isso como escritora, se aventurando, escrevendo um livro, colocando ali para todo mundo saber o seu diário de vida durante esse processo do tratamento. E nesse meio tempo, você alcançou o seu objetivo de que poderia levar o melhor método de vida para as pessoas, que é como encarar tudo isso. E aí você escreveu o livro Sobreviver, fez uma mentoria, tem outros projetos aí sendo lançados. Conta pra gente um pouquinho sobre isso. O livro não tinha a intenção de ser livro, né? Esse é o primeiro ponto. Eu escrevia para organizar as minhas próprias ideias. Então, quando eu tive o diagnóstico, eu lembro que eu sentei, eu falei assim, eu vou escrever sobre isso. Até porque, né, os dois meninos não tinham muita noção do que eu estava vivendo, porque um era muito pequeno e o outro eu mal contava o que estava acontecendo. Então, eu falei, eu vou começar uma narrativa, eu vou começar a refletir sobre o que eu estou vivendo. Então, num primeiríssimo momento, aquilo era meu, só meu. Tipo um diário. Tipo um diário. Aí eu mandei para algumas pessoas da família, né? Eu falei, gente, eu sei que tá todo mundo assustado porque eu tô doente, eu queria que vocês lessem essa minha reflexão para vocês verem que eu tô bem, porque quando eu escrevi aquilo, eu falei, cara, eu tô bem, sabe? Eu fiquei orgulhosa, eu falei, eu tô bem. E eu queria que vocês, né, lessem. Aí escrevi o segundo texto, que foi exatamente a da perda de cabelo, que também era uma expectativa. Eu falei, então, deixa eu contar para as pessoas que a expectativa, né, de sofrimento não aconteceu. E no final, depois de tantos relatos, já tinha mais de 300 pessoas recebendo esses relatos. Porque, manda pra fulano, minha tia tá com câncer, e assim. Mas acabou ali, né? Havia um comentário assim, puxa, podia virar um livro. Mas eu nunca achei, assim, sabe, que merecesse talvez virar um livro. Subestimou. Sim, assim, eu não sei explicar. E isso aconteceu só 5 anos depois. Quando finalmente, né, o marco dos 5 anos para um paciente oncológico é uma coisa muito legal e muita gente já tinha lido, né, a respeito daquilo, eu falei, tá, e se virar um livro? Vamos pensar. E daí foi bacana porque eu fiz um financiamento coletivo, vários amigos, então, entraram na brincadeira comigo, né, então eu vendi os livros antecipadamente e assim foi muito bacana, né, esse ano, agora, ontem fez 10 anos que eu lancei o livro. E aí depois veio a mentoria. Isso. Depois disso, eu ainda era professora em tempo integral. Eu assistia, eu atendia alguns pacientes que me procuravam, porque sabiam da minha história. Puxa, Adriana, você faz atendimento? Eu falo, faço. Não é a minha atribuição principal, eu sempre fui professora, né, universitária, mas eu posso te atender. E assim, né, fui nesse caminho das consultas, as consultas, até o dia que eu decidi, depois da pandemia, que eu sairia da sala de aula e ficaria só com os atendimentos. Então, existem as consultas. Esse ano eu desenvolvi a mentoria, que é um processo muito mais próximo, muito mais presente, muito mais individualizado. Ele dura 6 semanas, sabe, assim, de contato, assim, direto com aquele paciente. Ele hoje enjoou, amanhã ele não enjoou. Muitos materiais de apoio, assim, é um trabalho que eu tenho bastante orgulho. E agora, dia 21, eu vou lançar uma comunidade, digamos assim, de troca sobre alimentação saudável. Só que essa não é nem para pacientes oncológicos, essa é para todo mundo que não quer necessariamente ter um plano dietético, um plano nutricional, quer assim ir mudando os seus hábitos, né? Então também vai ser um contato diário por 120 dias. E esse projeto está me deixando muito animada. Ai, que delícia! E já que você entrou nessa questão da nutrição, houve um fator foi para você um divisor de águas nesse sentido? No teu tratamento? Sim. Eu questionei ao meu médico, assim que eu tive o diagnóstico, sendo nutricionista, como eu poderia me ajudar, né? Eu falei, doutor, me conta o que... E na época me causou surpresa o que ele respondeu, porque ele falou, olha, Adriana, é o básico, você não come cru, né? Você evita açúcar. Eu falei, gente, não pode ser só isso, tem que ter mais alguma coisa. E eu lembro que eu fui para casa e comecei a pesquisar. Mas assim, sentei no computador, Google, e comecei, né, a pesquisar alimentos que possam prejudicar o tratamento, alimentos que são úteis no tratamento, assim.
E eu comecei a descobrir inúmeros estudos muito interessantes a respeito de alimentos que são benéficos, que são realmente têm uma ação anti-câncer, e outros que pioram o quadro, né? E aí eu entendi por que é que nós não sabíamos disso, porque na minha própria formação, a minha nutrição oncológica foi clássica na faculdade, tratar um paciente desnutrido, controlar náusea e vômito, mas era isso. E eu descobri que não, que tinha mais coisa. Então, o que acontece? Quando você testa um medicamento, você consegue chegar à fase de testar no ser humano, né? Então, o que acontece? Você faz o teste primeiro in vitro, em laboratório, opa, deu resultado. Aí você faz os testes animais para ver, né, absorção, distribuição, ação no tecido, efeito colateral, opa, também deu boa. Aí chega uma instância que você vai testar em pacientes, né? Esse é o protocolo. Agora veja, com alimento a gente não consegue fazer isso, né? Você pode fazer in vitro e você vê lá, nossa, aquela substância matou todas as células. Legal. Vamos fazer em cobaia? Vamos. Resolveu. E aí? Você pega paciente com câncer e deixa comendo brócolis só? Não existe, né, comitê de ética no mundo que vai aprovar isso. Então, os estudos são muito limitados em função disso. Aí, como é que a gente começa a descobrir que tem alimentos que funcionam? A gente vê análises de muito longo prazo de populações com uma dieta semelhante, né? A gente começa a perceber que, dependendo da região do planeta que as pessoas moram, ou seja, elas têm mais acesso a frutos do mar, ou têm mais acesso a determinado vegetal, o solo é mais rico em magnésio, e você começa a ver taxas de câncer. E aí fica impossível você fechar os olhos e dizer, não tem alguma coisa para ser observada aqui. Claro que tem. Um estudo muito clássico mostra que chinesas que se mudaram para os Estados Unidos, as taxas de câncer de suas descendentes se transformaram nas taxas das americanas. Então não era genética, era o estilo de vida. Aí você vai ver por que é que na China, por que no Oriente existem menos de alguns tipos de câncer. Tem mais qualidade de vida alimentar. Totalmente. A Índia, né? A Índia, ela tem problemas sérios ainda com doenças infecto-contagiosas, né? Mas eles, até 20, 30 anos atrás, tinham taxas baixíssimas de câncer. E daí você vai olhar as especiarias, cravo, canela, gengibre, cúrcuma, né? Açafrão, a carne vermelha, por uma questão religiosa, parece muito pouco. Quando você começa, então, a observar como isso acontece, o momento formal da oração, que é um momento de, né, eu desestresso, eu saio daquele ritmo alucinado das grandes capitais, né? Então, é para isso que a gente olha. E eu fui achando esses estudos, um aqui, outro ali, né? E muitos médicos se voltando a isso, muita cultura oriental totalmente convencida disso. E aí você foi adotando na sua rotina? E fui adotando na minha rotina, né? Nós temos dados oficiais, né? Existe o IARC, né? Que é o Instituto de Pesquisas contra o Câncer. Ele classifica os produtos em diferentes grupos. O primeiro grupo são alimentos comprovadamente cancerígenos. Então, não há dúvida que causam câncer. Então, ali estão as carnes processadas, por exemplo. Né? Já não há dúvidas que são causa de câncer. Só que fica aquela, mas em que quantidade? Né? Com que frequência? Essas respostas a gente não tem como testar isso. Aí o segundo grupo vem alimentos que provavelmente causem o câncer. Ali já aparecem as carnes vermelhas. Mas de novo vem a questão, em que quantidade, em que frequência, para qual indivíduo, para qual genética. Então a gente não tem a resposta, mas a gente tem muitas pistas, a gente tem, sabe, as fogueirinhas todas acesas ali. Se você for ver A gente escuta muito falar de algumas coisas, de alguns produtos que estão aí no mercado, nas prateleiras que a gente consome, que são cancerígenos. Sim. Bolacha recheada. Os ultraprocessados, todos têm contraindicação. Refrigerante, corante amarelo. Todos. Farinha, açúcar. Vamos falar um pouquinho disso? Vamos assim. Os ultraprocessados, todos aqueles que são excessivamente industrializados, né? É aquela coisa, você olha no rótulo, tem alguma coisa que a sua avó não conhece, não compre. Essa seria a ideia, né?
eles são realmente, eles estão colocados nessa categoria 1 também, no sentido de que eles são grandes causadores de câncer. A gente já tem hoje alguns corantes, alguns produtos que são contraindicados para a espécie humana. Isso nasce na Califórnia, nos Estados Unidos, né? Leis que proíbem o consumo porque não são próprios à espécie. Olha que ponto nós estamos chegando, né? E aí vem assim, ó, não é o alimento isolado, aí vem o combo, né? A pessoa se alimenta mal, está acima do peso, bebe, fuma, vive estressada, não dorme direito, e aí, gente, para tudo existe um limite. Eu sou uma candidata forte, eu tô sabendo, hein? Pra tudo existe um limite. Eu tô vendo que eu sou uma candidata. Eu parei de tomar Coca-Cola depois da minha primeira conversa com ela. Fiquei apavorada. Então. Mas existe uma coisa que seria até uma conspiração, eu acho. As próprias indústrias, eu acho que elas tentam boicotar que essas informações cheguem. É tudo permitido. Gente, você não patenteia um brócolis, entendeu? Assim, se vocês me perguntassem assim, Adriana, diga um alimento que todo mundo deveria comer. Eu sempre vou responder, brócolis, tá? O brócolis é considerado um anticâncer universal. Olha. Ele tem uma substância chamada sulforafano. Pense, o sulforafano vem a coisa do sulfúrico, do ácido sulfúrico, né? Não é à toa que nossas bactérias intestinais amam, né? E por vezes a gente, inclusive, fica soltando gases o dia inteiro, o que é um sinal maravilhoso, né? Agora, quem consegue patentear um brócolis? Quem consegue dizer, não, só eu no mundo vendo brócolis? Isso não existe, né? Então, assim, eu sei que existem teorias da conspiração, mas aqui eu diria que não se trata disso. Se trata realmente de que alimentos nunca trarão lucro para a indústria farmacêutica que trata o câncer. Isso Assim é fato. Também, deixa eu só pular rapidinho do alimento. Você está falando do lucro das indústrias e das farmácias. Por que ainda não tem a pílulazinha do câncer, né? Do HIV. Porque não é do interesse para ninguém. De várias doenças. Com certeza. Eles querem que a gente vá para o hospital, que a gente fique internado, que a gente faça quimioterapia, que a gente faça cirurgia, que a gente tome remédio. Não tem ainda a cura do câncer no mundo. Por que ainda não foi... Quer dizer, já foi descoberto, mas não é divulgado. Então, assim, a gente... O que acontece é que o câncer é uma doença múltipla, né? Por mais que alguns cânceres hoje já tenham cura, a gente não pode afirmar que a cura do câncer exista. Isso é o primeiro ponto. Mas tem um outro lado, Mel, que eu acho muito legal da gente comentar, que é o seguinte. Aí a indústria, ela faz o seguinte. A gente descobriu que licopeno, que é do pigmento vermelho, do tomate, da melancia, da goiaba, é um anticâncer contra câncer de próstata. Aí eles encapsulam, né? E aí você fala assim, cara, eu vou tomar licopeno. Gente, o produto encapsulado... Ele não tem nem a metade do poder de ação do produto do alimento. Ele tá ali, né? Porque o alimento, ele tá numa rede ali. Ele tem uma combinação de vitaminas, de minerais, de água, sabe? É como se você precisasse daquele universo todo, não exclusivamente daquele produto. É o produto que cura? Mas você precisa do entorno. E às vezes também a quantidade daquilo que você precisa é muito baixa, quando vem em cápsulas e tudo mais, né? E assim, tudo aquilo que você falou ali de especiarias é uma coisa que eu amo. Eu acho que eu cheguei na idade, naquela fase, de amar ir em lojas de produtos naturais. Porque eu tenho vários chazinhos em casa, eu gosto de cúrcuma. Então, os temperinhos eu gosto muito de comprar. Então, não é uma coisa difícil de você adaptar no seu dia a dia. Gente, não é. Eu falo, é comida gostosa. Temperado. Existe um estudo, ele já é bem antigo, tá? Mas ele trabalhou o seguinte, eram ratos com leucemia, tá? Então tinha o grupo lá controle, né, os ratinhos, e daí um grupo desses ratinhos foi tratado com a medicação de referência, e o outro grupo foi tratado com uma ração enriquecida com temperos naturais. Tempero assim, tipo hortelã, tomilho, salsa, açafrão, esses temperos. E os dois grupos tiveram resultados semelhantes de remissão de câncer. Mas o grupo que só recebeu a ração com temperos estava infinitamente mais saudável. O seu sistema imunológico era muito melhor. Eles saíram realmente curados. Quem realmente se curou saiu curado, fortalecidos. Enquanto o outro grupo, apesar do resultado ser semelhante, veja, o medicamento e a ração.
né? O outro grupo estava debilitado, emagrecido, imunologicamente carente. E daí, quando você vê um estudo desse, você fala, gente do céu, estamos perdendo oportunidades. E esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. E vou dizer para vocês, assim, que é triste, mas nem sempre a pessoa entende o quão isso pode fazer diferença. A gente pode dizer que a cura está até no alimento, determinadas curas, Gente, né? Hipócrates falou isso 500 anos antes de Cristo, né? Que o teu alimento, né? Que o teu alimento seja o teu remédio. E que 500 você é o que anos você antes de come. Cristo, né? E a gente vê toda uma evolução da espécie acontecendo sem a indústria farmacêutica, né? Então, o que que isso significa? Tem muita coisa que dá certo. Tudo bem, nós morríamos de doença infecto-contagiosa, se morria de parto, se morria de coisas básicas. É Expectativa de óbvio vida, né? que a expectativa de vida era muito baixa. Mas ainda assim, havia o remédio que vinha da natureza para muitos males, né? Então eu diria assim, não é não olhar para o tratamento. Por favor, nunca ninguém vai me ouvir dizer isso. Mas é olhar para mais um É pedacinho, um acréscimo, né? mais sabe, uma possibilidade que não vai te custar caro, que não vai te E que fazer ajuda, mal, né? Que pelo contrário, que tem tudo para te fortalecer. Pode ser, a gente pode dizer que as duas coisas andam de mãos dadas. Uma coisa não exclui, não substitui Não. a outra. Não. E assim, não é só na questão do câncer. A alimentação, ela é muito importante para tudo. Né? A gente é o que a gente come. Sim. Então, se a gente passar a ter mais consciência sobre isso, eu acredito até que, embora a gente tenha, assim, hoje muita facilidade de encontrar esses produtos que fazem mal, né? E, assim, a propaganda também é muito apelativa. Sim. Mas hoje eu vejo que as pessoas estão buscando ser mais saudáveis. Sim, nós entramos, a gente tá fazendo, assim, acho que a curva já chegou no auge, assim, da loucura alimentar, assim, sabe, do despreparo. Acho que a gente tá começando a olhar para isso de outra maneira. Inclusive, esse meu projeto da comunidade é exatamente isso. Todo dia você vai receber uma informação de algo que vai fazer bem, sabe? Então, tem dias que, para você, aquilo não diz nada, mas tem dias que você vai falar assim, não sabia. Gente, que fácil fazer isso, eu não sabia. A ideia é justamente essa, que depois de 120 dias, você tenha mudado 10, 12, 15 hábitos e por si só já fizeram diferença na sua vida. E você já pensou, ou já tem, né? Algum tipo de e-book, um cardápio, algum guia que as pessoas possam seguir essas recomendações? Ela tem até receitinhas que ela faz. Então, eu tenho um e-book de receitas, no caso anti-câncer. Né? Acho que ficou muito legal esse e-book, porque eles são receitas fáceis, com ingredientes acessíveis, não é aquela coisa, né? Endívias, colhidas, né? Não. Você não vai achar É uma coisa muito fácil, muito fácil. E ali tem a colocação do princípio, do benefício que você terá. Então, por exemplo, você tem uma receita que é a base de iogurte, ali tá aparecendo, né? Fortalecimento do microbioma intestinal, diminuição do processo inflamatório. Então, não é uma receita que, eu vou fazer porque é bom. Não, tá explicado ali por que é bom. Né? Então, Cientificamente, né? Cientificamente. Então, esse e-book existe, né? Ele ficou muito legal, assim. Tá dividido entre prato principal, sobremesa, lanche, caldos e sopas, bebidas. Então, tá bem bacaninha. E é importante pra todo mundo, não só pra quem é paciente oncológico. Gente, aí é que tá a confusão, sabe? As pessoas olham pra mim e pensam assim, não, ela trata câncer. Gente, eu trato câncer, mas a mesma indicação vale para todo mundo. Porque quando você previne um processo, por exemplo, inflamatório, um processo de debilitação do seu organismo, você está prevenindo qualquer situação. Né? Do mesmo jeito que eu posso passar uma dieta anti-câncer, um diabético se beneficia, um hipertenso se beneficia, um cardiopata se beneficia, um paciente com algum processo metabólico. Eu tenho. Porque comer bem é para todo mundo. Não tem assim, isso é para câncer. Não, isso é para todo mundo. Eu tenho lipedema. E por um tempo, eu estava acreditando que a cúrcuma, ela poderia me ajudar nesse processo de desinflamar. Você concorda com isso? Olha, a cúrcuma, né, o princípio ativo, a curcumina, é extremamente bem estudado. Só que é mais um dos exemplos que tem que aparecer na dieta e não na suplementação. A curcumina, por exemplo, ela é ativada inúmeras vezes quando combinada com pimenta e com azeite de oliva. Tá? Então, aqui nós estamos falando de sinergia. Então, pensa, se você vai tomar na cápsula,
muito pouco disso vai acontecer, né? A cúrcuma, ela tem um efeito anti-inflamatório, ela é reconhecida, talvez seja um dos temperos mais estudados, inclusive na oncologia. Já orientei alguns TCCs de alunas minhas que trabalharam a questão da curcumina, e eu concordo que sim, ela tem um efeito, mas ela não dá conta sozinha. Sim. Ela não é uma santa milagreira, Aham. né? Então, assim, ela entrando num contexto saudável, ela entrando combinada com outros nutrientes, com o intestino que tá ok. Porque hoje, gente, tudo parte do intestino. E é multidisciplinar, né? Sim. Normalmente os tratamentos que Sim. partem da alimentação. Sim. E assim, eu posso confiar e ir lá e comprar na lojinha de produtos naturais, a granel ali, e usar na minha alimentação. Eu vou estar conseguindo um resultado esperado para aquilo ali. Teoricamente, sim. Essa é a expectativa, né? A gente sabe que temos alguns problemas de qualidade no Brasil, alguns problemas de supervisão disso tudo, mas teoricamente, sim. E tá? é muito melhor eu introduzir isso na minha alimentação do que eu tomar uma cápsula. Mas, sem dúvida alguma. E você usufrui, né? Você usufrui. Sim, que é muito Então, saboroso. eu penso assim, ó, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. Você pega um peixinho, tilápia, não tô falando pra pegar um congro rosa, não. Tilápia. Você tempera com cúrcuma, com hortelã, com salsinha e cebolinha, com cebola, com alho, tomatinho cereja. Coloca no forno. Gente, aquilo é um coquetel anti-inflamatório. E o que dali foi difícil, foi impossível ou foi Nada. ruim? Ainda é saboroso. Né? E ainda é maravilhoso. E O rega com cheiro. azeite. O cheiro é bom. Gente, a casa inteira, né? É de comer com os olhos, porque de fica comer um com os prato olhos. bonito, né? Exatamente. É uma coisa assim que você pode deixar feito domingo na geladeira e você vai assar na terça, na quarta, sabe? Não é complicar a vida. É realmente Não se complicar a organizar. vida. Ela tá falando de temperos que são deliciosos e naturais. Tem muito tempero pronto. Isso nem pensar, né? Sabe aqueles quadradinhos, pozinhos, Não. nada disso. Não. Gente, Tudo isso é aqueles cancerígeno. são os mais críticos, eu diria. E tempero é outra coisa que é cultural, né? Então, por exemplo, eu moro num apartamento. Na minha sacada tem cebolinha, tem tomilho, que eu amo tomilho, gente, molho de tomate com tomilho, sabe? Tem salsinha, tem... Às vezes morre hortelã, substitui por outro, porque você compra vasinho no mercado. É hortinha indoor, né? Gente, você tem um cantinho, assim, sabe? Não é aquela coisa, não tem espaço. Você tem 3, 4 vasinhos. Você também pode comprar as ervas e deixá-las ficarem secas, né? Você coloca dentro de um saquinho de papel, ela vai ressecando, ressecando. O que é funcional ali se mantém, não se perde. Inclusive, a gente trouxe aqui de presente pra você Ah. um alecrim pra você levar pra sua hortinha. Amei, Porque é tempero, porque é natural. amei. No final você vai levar, que é muito, muito amor e carinho. Obrigada, obrigada. Vamos ler as mensagens, que eu quero dar uma boa noite para as pessoas que estão nos assistindo. O Amigos do Guerra. Um beijo pra você. Estamos esperando você aqui de volta no estúdio para animar. O Eduardo, que também está aqui com a gente no estúdio hoje, ajudando aí a fazer as fotos. A Luciana, minha amiga lá de São Paulo, que tá sempre ligada também aqui Boa noite, no Mulher Luciana. Pode Boa noite, Mais. Boa noite. O Marcelo. Oi, Marcelo, obrigada pela companhia, pela audiência. E a Cristiane, que tá sempre assistindo a gente também. E ela é responsável pela mudança de visual hoje. Pelo seu look. Parei logo. Fica Ela mais fez loirinha. essa transformação. Um beijo pra ela e pra Nilza. Ela disse, parabéns, meninas. Obrigada. O que mais que a gente vai falar dos alimentos? Que a gente parou no temperinho. Paramos de temperinho. Eu queria falar muito sobre a farinha de trigo, porque tudo tem farinha de trigo. É uma delícia a gente comer um pãozinho, uma pizza. Sim, E todo mundo fala que a farinha de trigo ela inflama sim. e alguns dizem que dá câncer. É mito ou não é? Não é mito. Inclusive, existe um estudo bem interessante, eu sempre falo sobre isso, porque o problema não é a farinha, o problema é o refino. Porque se você usar a farinha de trigo integral, ela é inclusive protetora. Não é assim, tipo, ela é melhor. Ela é protetora. Porque basicamente todas aquelas fibras, ao serem digeridas, geram, né, pelas bactérias intestinais, alguns produtos, né? Tem um nome complicado, ácidos graxos de cadeia curta, que são nutrientes do sistema imunológico, ou seja, você vai entrando num equilíbrio, tá? A farinha branca, por sua vez, a farinha refinada,
ela cria no próprio intestino um processo inflamatório. É como se o nosso intestino não reconhecesse aquilo. Vamos pensar na espécie, né? Quanto tempo faz que o Homo sapiens come refinados? Maciçamente. Isso é muito recente. Estamos falando de 60, 70 anos, né? E essa espécie evoluiu sem esse tipo de refino. Então, eu sempre gosto de falar assim, Mel, porque assim, o radicalismo também não funciona, né? Ah, eu não vou mais comer pizza. Não, você vai comer pizza. Mas todas as vezes que você puder substituir na sua casa, por exemplo, um pãozinho por uma versão integral, um bolo de farinha branca por uma versão integral, né? Um arroz, que eu acho horrível, mas enfim, uma versão integral. O integral sempre vai trazer benefícios. Sempre. Então é aquela ideia assim, hoje eu comi integral. Que legal, talvez amanhã não dê certo, mas hoje eu comi. Né? E tô me programando para comer de novo depois de amanhã. Você tem essa opção, né? Pra gente Exatamente. Eu acho que a dieta, ela realmente ela não pode ser tão restritiva, porque senão a pessoa ela não consegue acompanhar, ela não consegue dar conta. Eu sou um exemplo disso. Esse ano eu entrei ali em março, mais ou menos, numa mudança de hábitos mesmo, mas sempre falando, olha, não é 100% restritivo. Sim. Eu tenho o meu dia do lixo, que era normalmente no final de semana, um dia que a gente vai pedir uma pizza, que a gente vai comer uma coisa diferente, mas a gente equilibrando ali no almoço, no jantar, nos outros lanches, inclusive cheguei a postar lá meu dia de alimentação, com as comidinhas feitas em casa, franguinho, arrozinho, feijãozinho, bastante verdura. Os meus filhos gostam bastante, o que é muito raro, inclusive os adolescentes gostarem, né? Muito, muito raro. E eles gostam muito. Então, a gente tava pensando justamente nisso, que não dá pra radicalizar, não dá pra restringir muito, porque senão a gente não dá conta. Não, a gente não dá conta. O alimento é mais do que combustível, né? Tem horas que o alimento, inclusive, nem passa pela ideia do combustível, ele passa pelo afeto, ele passa pela carência, ele passa pela alegria, né? É aquela coisa assim, gente, hoje deu tudo certo, eu mereço um chocolate, né? Hoje deu tudo errado, eu mereço um chocolate. A gente tem essa tendência, A gente né? tem essa tendência. Agora, o que eu percebo, assim, é que toda mudança que é mais lenta, ela se estabelece, de fato. Então, por exemplo, se você fala assim, não vou mais comer pizza, não vou mais comer pão francês. Gente, eu não dou um mês pra você ou estar enlouquecendo, né? Ou estar brigando até com você mesmo na frente do espelho. Agora, quando você fala assim, cara, hoje eu vou levar esse pão integral, né? Hoje eu vou... E você começa a perceber que aquilo cabe, que aquilo não dói, entendeu? Que não... Sabe? Que ok. De repente, você tá fazendo aquilo naturalmente. De repente, aquilo incorporou, né? É o hábito, é a coisa de ir aparecendo todos os dias, de alguma maneira. Porque não é no radicalismo, nunca foi. E as pessoas, elas também, quando pensam em alimentação, as pessoas vão muito pro lado estético, de emagrecimento, e não olham para essa questão de realmente transformar isso em um hábito. Isso é muito Que é saudável, né? Isso é muito importante, Paulo, que você falou, porque assim, eu sou da área da nutrição, né? E eu vejo, assim, por exemplo, as nutricionistas que trabalham com emagrecimento, elas estão ricas. Sim, Ou elas todo são mundo quer famosas, emagrecer. entendeu? Menos Porque eu. tem um público, assim, assustadoramente grande. Aí eu chego e falo assim, gente, eu quero trabalhar com prevenção de doença. Sabe aquele meme, né? Aquela coisa assim, falar mal dos outros ou olhar para si próprio, né? O tamanho da fila que tem para cada um. É assim. Daí eu fico pensando, gente... Mas você tá pensando na saúde e no bem-estar. É diferente. O que adianta estar magra, bonita, gostosa e não tá saudável? E ainda tem mais um detalhe. Emagrecer, daí é o passo seguinte. Porque na hora que você desinflama, que você tá comendo direitinho, que tem mais fibra, que tem mais verdura, que teu intestino tá ok... Gente, emagrecer é consequência, não é nem objetivo. Exatamente. E vale lembrar também que se você emagrece muito rápido, de forma muito radical, a chance de você retornar com o peso é muito... Efeito rebote. É muito normal que aconteça, né? Então, quando você transforma isso num hábito, numa coisa da tua rotina, além de se tornar muito gostoso, é um processo mais lento, mas que o resultado a longo prazo vai ser mais fixo, vamos dizer assim. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Manter. E
outras, né? Outra questão, nós temos biotipos, né? Existem pessoas que nunca vão ser magérrimas, que nunca vão, sabe? E eu vejo tanta gente, né, correndo atrás disso, como se fosse o objetivo final da vida, o objetivo único da vida. Eu acho assim, nós precisamos achar um ponto de equilíbrio, é necessário achar um ponto de equilíbrio. Eu mesma ganhei muito peso depois do tratamento do câncer, porque eu entrei em menopausa induzida, né? Porque como o câncer era hormônio dependente, eu não podia ter hormônios no meu organismo. Então eu entrei numa menopausa induzida. E assim, a menopausa por si só já traz, não que ela engorde, mas ela traz uma dificuldade de você perder peso. E associado a uma não possibilidade de reposição, né? Então eu falo assim, às vezes eu olho e falo assim, puxa, mas o meu corpo não era desse jeito, ele era diferente. Mas é o que tem para hoje, né? Agora eu tenho consciência que eu me alimento de forma saudável, eu tenho consciência de que eu tomo cuidados, tanto que estou há 15 anos livre da doença. Eu sempre falo, gente, se alguém duvidar, então dá uma olhadinha aqui. Você é o exemplo, né? Eu me sinto uma referência, né, a partir daquilo que eu implementei. E essa referência é sempre tão importante e necessária nesse mês de Outubro Rosa, né? Pra gente fazer essa campanha de prevenção e alertar tantas mulheres a fazerem o exame, a procurarem um médico. Pelo menos a gente tenta lembrar nesse período do ano, e a cidade toda tá cheia de coisinhas rosas, eu acho muito legal, porque todo mundo adere a isso, as empresas aderem. Sim. E você, mais do que nunca, trabalha nessa frente da campanha do alerta, de chamar a atenção no Outubro Rosa. Eu adoro Outubro Rosa por isso, né? Porque é a hora que a gente tem espaço para falar. É a hora que as pessoas querem ouvir a respeito disso. Mas deveria ser assim o ano todo, porque o câncer não acontece só em outubro, né? Deveria, exatamente. Não, e aquilo que eu até comentei esses dias com a Melissa, né? O que o Outubro Rosa propõe é uma detecção precoce, né? Porque quando você ouve assim, faça seus exames, significa o quê? Vai ver se está tudo certo, né? Vai ver se você está bem. É isso que o Outubro Rosa está propondo. Então, o que ele está falando? Se tiver alguma coisa errada, descubra. Né? Porque prevenção mesmo a gente faz nos outros meses do ano, né? Então é só no mês de outubro. E essa tecla que todo mundo bate, a gente também está aproveitando para bater nessa tecla aqui do Outubro Rosa, é porque detectando precocemente as chances de cura são infinitamente maiores. Infinitamente maiores. O câncer de mama mesmo, ele tem quando você descobre, né, num estágio inicial, precoce, mais de 85% das mulheres se curam. Olha o tamanho disso. É muita coisa. Olha o tamanho disso. Claro que tem suas particularidades. O câncer de mama não é único, não é só de um tipo. Existem subtipos, existem realidades, existe faixa etária. Tem muita coisa envolvida. Alguns são mais tranquilos de se tratar, outros são mais difíceis. Alguns envolvem tratamento e outros não envolvem. Então, não é uma linha reta. Mas, de toda maneira, a gente tem um alto grau de resolução positiva. E é uma das doenças que mais mata no Brasil, né? Câncer de mama. Sim, é o câncer que mais mata mulheres, né? E, enfim, é algo que ainda estamos em curva ascendente, né? Nós temos as estimativas de triênios do INCA, né? Então, a última estimativa de 2023, 24, 25 foram quase 74 mil novos casos ao ano, né? A anterior era de 67 mil. Então, quer dizer, nós ainda estamos falando de casos que estão crescendo. E, infelizmente, o próximo triênio vai trazer números maiores. Não há expectativa de que os números sejam menores. Nós ainda estamos em ascendência. E a taxa também de mortalidade com relação ao câncer de mama especificamente? Aí depende muito desses subtipos, né? Depende muito dessa... Esse dado que eu falei dos 85%, é a sobrevida dos primeiros 5 anos, né? Essas mulheres, nem significa que elas não voltem a ter, mas nos primeiros 5 anos elas entraram em remissão, digamos assim, né? A mortalidade, infelizmente, ela tem muita relação com as escolhas que você também faz, né? Assim como a recidiva tem uma relação muito forte. Então, eu sempre digo assim, você teve um tumor, mesmo que ele seja benigno, que informação isso nos traz? O meu corpo está gerando células com defeito. De alguma maneira, o meu terreno biológico está gerando células anômalas, células diferentes das células
que deveriam ser geradas, né? Porque qual é a diferença? Você pode gerar uma célula com um defeito, mas que aquilo não, né, é um tumor benigno, aquilo não vai comprometer nada na sua vida, aquilo vai ser removido e vida que segue. E você pode produzir células malignas, né? Então, às vezes a pessoa fala assim, não, mas ele foi benigno. Peraí. O que na sua vida está acontecendo que este tecido permitiu uma multiplicação anormal? Eu tive um tumor benigno antes de ter o maligno. Olha. E ninguém nunca me disse, Adriana, é benigno, mas a gente vai ter que monitorar você mais de perto. Nunca ninguém me disse isso. Então eu preciso fazer um monitoramento com ela. Preciso ser cuidada por ela, Não, paciente. já vamos agendar o teu horário. Vou levar minha mãe lá, eu quero fazer presencial. Mas é verdade, gente. Mas pode Isso fazer. não é óbvio. Pensa num terreno, tá? Então, vão crescer ervas daninhas. Várias, se multiplicam. Aquilo é o câncer. Mas também crescem outras coisinhas que você não quer. Porque o terreno permitiu. Né? Então, elas estão atrapalhando o terreno? Não estão. Super fácil de tirar, super fácil de... Mas estão lá, estão crescendo. E para quem tem já a predisposição das células cancerígenas, é mais do que nunca a importância da alimentação. Isso. Para você prevenir, para você... Aquilo que a gente tem ali, o que você estava listando, eu anotei aqui. Eu já estou anotando. O brócolis já está garantido. O azeite de oliva, cúrcuma, a farinha de trigo integral. Nossa, mas tem tanta O Eduardo coisa. falou que o arroz integral é mais gostoso do que o normal. Nossa, ele tem problema. Que eu nunca conheci alguém que disse isso. Tem mesmo. Eu tenho filho de uma amiga minha, nutricionista, e ela sempre faz arroz integral, né? Ele era pequenininho. E um dia ele perguntou assim, mãe, hoje vai ter arroz normal ou do bom? Do bom ou O normal? do bom era o branco, gente Então do vamos céu. juntar o útil ao agradável. O arroz integral com brócolis. Tudo junto. Arroz Nossa, com brócolis é uma gente, delícia. Faz o arroz maravilhoso. integral Não, com daí brócolis. você põe um azeitinho de oliva, um tomatinho Pronto, cereja. tá perfeito. Olha que arroz gostoso. Então, Eu gosto de ver. mas aí dá pra cozinhar o arroz integral com manteiga? Não. A ideia seria que não. É porque o Eduardo gosta de arroz integral com Eu fico manteiga. assim, ó. Não, a ideia seria que não. Mas assim, ó, tudo é negociável. Mas a Você sabe manteiga que é melhor que a margarina, né? Então, Gente, sabe que isso é uma coisa que acontece com frequência? Os meus pacientes, nós negociamos, entendeu? Eu falo assim, tá, então você mantém a manteiga, mas você vai tirar isso daqui. Gente, é tão legal, a gente faz negociações. Até uma hora que ele fala assim, mas eu dou conta de tirar a que manteiga. nem a mãe faz com criança, né? Aham, mas eu dou conta de tirar a manteiga. É a história do café, né? Eu sempre digo assim, gente, quantos cafés tomam por dia? Eu tomo 5. Todos com açúcar? Todos. Quantas colheres? 2 colheres em cada um. Eu falo, gente, são 10 colheres de açúcar por dia. Vamos diminuir, vamos, né? Então, qual seria a ideia? Vamos tirar? Não vamos tirar. Vamos diminuir. A gente vai colocar 1,5 colheres. Quando aquilo estiver confortável, a gente vai colocar 1. Ficou confortável? Meia. E aí a gente parte para 0. O paladar, Sabe? né? Acostumar o paladar. A gente tava falando ali da sua listinha de compras, que eu tenho certeza que ela vai passar depois no mercado pra comprar. O azeite de oliva, né? Existe um mito de que a gente não pode aquecer o azeite de oliva. É mito. Né? Então é isso que eu queria Eu faço saber. arroz, o arroz que vocês estão falando aí, eu faço com arroz. Gente, o azeite de oliva é assim, ó. Tem a ver com a temperatura, tá? Então, por exemplo, o azeite de oliva que ele vai no assado. Então, vamos imaginar a população mediterrânea, que tem níveis baixíssimos de câncer. Estamos falando de Grécia, Portugal, né? Itália, aquela região do mar Mediterrâneo. Eles fazem tudo, Espanha. Eles lavam em azeite de oliva, né? Vem muito azeite de oliva na Eu comida. amo. Assado. Então, numa temperatura X. Qual que é o problema do azeite de oliva? Quando você leva em temperatura de fritura, por exemplo. Aí nós começamos a ter perdas da proteção natural e acréscimos ruins na qualidade, né? Porque alguns produtos vão se modificando. Mas esse aquecimento, assim, de preparar brevemente, colocar no alimento quente ou preparar brevemente, não é, sabe? Não é esse fantasma que se coloca. Eu quando faço, eu adoro fazer comida no forno. Nossa, uma berinjela, uma abobrinha que eu coloco no forno com molho, com queijo, com aquilo que eu falo, você vai ver com Portugal, alho. vai ver Espanha, E eu azeite rego- de oliva, eu rego azeite eles e- são saudáveis e esse azeite de oliva está indo pro forno dessa maneira. O cheiro do azeite de oliva com os temperinhos, tipo alho, cebola, é muito bom. Sim. É um aromatizante natural maravilhoso.
Mas assim, e se for substituir o azeite de oliva por um óleo vegetal, qual você acha que seria o mais indicado? Gente, óleo de soja. Óleo de soja mesmo? A ideia é você usar pouco, entendeu? Não é o tipo em si. A ideia é usar pouco. Então, para que eu vou fazer? Para que eu vou usar o óleo? Porque eu quero refogar o arroz. É pouquinho, sabe? É pouquinho. Então, assim, se fala muito, não, óleo de milho, óleo de canola. Cada óleo ele vai ter um percentual diferente de ácidos graxos. Então, vai ter um percentual de ácidos graxos mais saudável, maior, e dos outros menor, e assim vai, né? Mas por que eu falo do óleo de soja, gente? Porque é o óleo mais acessível. A ideia não é você ter que usar um óleo especial. A ideia é use pouco óleo. Entendeu? Essa é a ideia. Precisa botar óleo. E tem comida que não precisa. Solta Exatamente, que a própria, né? O próprio preparo daquilo, ele cria o próprio efeito, né? De uma gordura presente, de uma gordura liberada. E segue o baile. E é até bom comentar sobre isso, porque muita gente acaba não optando por alimentos saudáveis, porque acha que é caro. É caro, É inacessível. Né? Exatamente. Vai encarecer ali a dieta. Então, você tá dizendo que é totalmente aceitável, né? A gente ter uma dieta com um custo baixo. Exatamente. Essa é a ideia. É ter uma dieta com custo baixo. E assim, ó, você ser inteligente, não de comprar o óleo mais caro, de usar pouco óleo. Não de comprar, entendeu? O alimento sem glúten. É de não usar a farinha refinada. O glúten, ele veio muito numa onda, assim. O que tá fazendo mal é o veículo do glúten, que é a farinha refinada. Não é o glúten em si, que é a proteína daquela farinha. Então, tem um monte de gente tirando o glúten da dieta sem precisar. Você coloca lá uma farinha integral que também tem glúten e todos os sintomas somem. Porque o problema não é o glúten. Olha, quem estiver assistindo a gente hoje ou depois, porque vai ficar no YouTube, e quiser saber mais informações, a gente vai deixar o arroba aqui da Adriana Zadrozny, que é @viver com Adriana. Eu adorei esse nome, Viver com Adriana. É pra gente viver bem com a Adriana. É inspirador esse arroba. Porque a mentoria chama Viver, na verdade são as palavras, né? Como é que chama? Quando você cria um acróstico, né? Vínculo, intenção, vitalidade, empatia e reeducação. Olha. Então, a mentoria Viver veio daí, né? Então, o nome Viver com Adriana e a comunidade agora chama Vivendo Agora, né? Que é a ideia de todo dia você conseguir fazer alguma coisa diferente. Tá vendo? E quem quiser fazer todo dia alguma coisa diferente com saúde, com informação, com acompanhamento, pode ser virtual, pode ser presencial também? Ou só virtual? Eu faço os atendimentos, né? Não sei se a gente tá falando a mesma coisa. Faço atendimentos. Essa comunidade que todos os dias vai mandar dica é virtual. Essa é virtual. E o atendimento que você faz? Pode ser num consultório? Assim? Não, o atendimento funciona de duas maneiras. Tanto pode ser virtual, que funciona muito bem, porque tem a ideia de que mais pessoas podem participar, mesmo que não estejam com o paciente. Ele não precisa se deslocar, ele não precisa sair de casa. Isso para um paciente oncológico faz diferença. Muitas vezes ele tá com a imunidade baixa, daí ele encontra mais pessoas. Então funciona mais assim. Em Curitiba eu também faço o atendimento no domicílio do paciente, né? Muitas vezes a pessoa, puxa, mas eu queria você aqui comigo. Eu queria que você olhasse a minha cozinha. Eu queria que você visse o que tá acontecendo. Então, legal. Em Curitiba, isso é possível de fazer. Então, eu vou te convidar para ir lá em casa. Você ver um cafezinho sem açúcar, um bolinho de farinha integral. Agora, isso também tem que ser dito, né? Eu não fico vigiando comida de ninguém, tá? E frutinhas separar as coisas. Frutas vermelhas que eu vi que são boas. São maravilhosas, são maravilhosas. As frutas vermelhas, elas têm o que a gente chama de antocianinas, né? É um fitoquímico, é um detalhe. Veja, não é um carboidrato, não é uma proteína. São detalhes que estão associados a pigmento, que estão associados a alguma ligação com uma vitamina, né? E quando você vê, é aquilo que faz a diferença, né? Então, a gente tem as antocianinas, cereja, framboesa, mirtilo, tem o tal do ácido elágico, que é um protetor natural. Olha, então, outra assim, coisa que a gente nem sabe. Não é uma coisa assim, coma frutas vermelhas. A gente sabe qual é o princípio ativo que tá ali, a gente sabe que nome ele tem, a gente sabe o que ele faz, né? Com as células tumorais. Isso é indicado para cada caso, né? Sim. Muito bom. Eu quero virar sua paciente. Vai ser um prazer, assim, imenso. Eu já tive células cancerígenas, então preciso me cuidar. Exatamente. Também quero perder peso, como a Paula falou, e você explicou muito bem aqui.
A gente vai juntar o útil ao agradável. Entenda que daí você vai perder peso por consequência. Isso que eu acho bacana. Porque você não enlouquece E de no processo. forma saudável, sem se estressar. Exatamente. Exatamente, pensando mais na saúde, na mobilidade que você pode ganhar com os benefícios da alimentação e aliado ali também com exercícios físicos, porque daí entra, assim, você começa com uma coisa, daqui a pouco você já tá querendo fazer tudo, né? Exatamente. E pensando sempre no ponto de consciência mesmo. Muito Isso bem. mesmo. Falamos tudo. Quer deixar algum recadinho para as mulheres, para as pacientes oncológicas ou para aquelas que não querem ter a doença também? Para quem está recebendo o diagnóstico agora. Vejam, quem está recebendo, vamos partir desse ponto. Quem está recebendo o diagnóstico agora, eu queria dizer que eu vejo vocês, eu sei, tá? Porque apesar de sermos pessoas diferentes, com vidas diferentes, o momento do diagnóstico, eu tenho uma amiga que fala assim, é aquilo assim, ó. Isso é igual para todas nós. Essa minha amiga, ela fala uma coisa tão bonita. Ela fala assim, Adriana, sabe por que eu acho que a metástase provável do câncer de mama é sempre pulmonar? Eu falei, por quê? Ela falou assim, porque quando uma mãe recebe o diagnóstico, ela faz assim. E nessa hora ela adoece o pulmão. Né? Isso é uma metáfora, né? Mas aquilo nunca, quando eu ouvi, isso nunca me saiu da cabeça. Então eu quero dizer para essas pessoas que eu sei que vocês tiveram exatamente isso. Mas eu também sei que a gente consegue dar conta. A gente só tem que saber para onde olhar. Então, o que eu sugeriria hoje é você colocar no papel, né? O que vale a pena na minha vida, que vai ser o meu norte, que vai ser o meu fio condutor. O que de agora em diante vai ser maior do que o tratamento que eu vou enfrentar. E aí você se pega aquilo, tá? E assim, ó, um cadinho de fé, procurar, né, também essa força que existe gratuitamente acessível no universo e que justifica tantas situações que no fim a gente chama de milagre, né, também vale a pena. Que bacana. Perfeito, eu amei. Sempre me emociona ouvindo a Adriana falando. Ela falou muito Olha, bem. deixa eu te entregar aqui Ai, o gente, o alecrim. para você colocar na sua hortinha, O o presente alecrim meu e da Paula. É um produto anticâncer. Tá vendo? Olha! Ele é quando você... Geralmente, quando um produto é muito aromático, né? Façam isso. Como a alecrim Eu fiz na hora de escolher. É exatamente ali que está a proteção. A gente chama de terpenos, são os óleos aromáticos dos alimentos, né? Então, esses terpenos, além deles criarem essa sensação olfativa maravilhosa, esse perfume todo, eles são agentes medicamentosos. Agora eu fiquei... Ela puxou um assunto aqui. Posso fazer uma última Pode, pergunta? Gente, Você falou do óleo, né? O óleo essencial, ele pode ser usado de alguma forma para, assim, na rotina? Sim. Não é meu foco de trabalho, né? Mas a gente acaba associando outras informações. O que acontece é que os óleos essenciais, ele trabalha com energias sutis, né? Do próprio sistema nervoso. Então, trazendo tranquilidade, diminuindo níveis de estresse. Quando você diminui o nível de estresse, você está diminuindo o cortisol. O cortisol é um agente altamente inflamatório, né? Então, sempre que você consegue respirar, sempre que você consegue ter contato com substâncias calmantes, lícitas, né? Claro. É impressionante, gente, mas 5 minutinhos que você para respirar e você tem um óleo no ambiente, você tem essa conexão com esses efeitos calmantes, né? Porque eles são realmente calmantes, você tá desinflamando aos poucos. Eu sou muito adepta aos óleos essenciais, inclusive eu tenho difusor elétrico, eu coloco ali as gotinhas do óleo. Uma vez eu coloquei de alecrim lá em casa, todo mundo dormiu. Não, mas tem muito de lavanda, de lavanda é maravilhoso, Nossa, canela. Maravilhoso. E isso é legal. Daí você pensa assim, puxa, lavanda é anticâncer? Não é, mas durma bem pra você ver o efeito que isso vai ter. É lindo. Traz um equilíbrio. Que maravilha, Que gente. delícia. Que papo. A gente deu 1 horinha aqui de bate-papo. 1h05. Não, 1h10. 1h10. É muito assunto. Porque o papo é bom. O papo flui quando a gente tem uma entrevistada assim que rende, que fala, que tem coisas pra falar com o coração, com propriedade, com conteúdo. É isso. Nem parece que a gente vê a hora passar. Muito obrigada mais Foi uma uma vez. delícia, gente. Prazer. É sempre Delícia uma nossa. alegria, é sempre
é um presente para todo mundo que pode ter a honra de assistir você Eu falando. digo sempre que eu me sinto entusiasmada quando eu falo desse assunto, né? E entusiasmada na raiz da palavra, né? O grego tusi, Deus. Eu me sinto cheia, né? Da missão, digamos assim, que me foi E confiada. tá cumprindo a missão maravilhosamente bem, levando Obrigada. informação e força para tantas mulheres. Obrigada. Parabéns Obrigada. por ser essa mulher aí. Beijo, gente. Boa noite. Tchau. Obrigada Até pela a companhia. próxima quinta.